Boa gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Virando as Páginas. Hoje a gente está naquele foco do Pingo de Letras. Nós vamos estar falando de mais um capítulo da Ayn Rand no seu livro A Revolta de Atlas. É o segundo capítulo da Ayn Rand. A gente vai estar comentando um pouco sobre essa passagem. Como é um livro muito grande e a minha tendência é analisar capítulo por capítulo, eu estou acelerando nos próximos. Talvez eu venha já falando para vocês o que acontece no capítulo 3, 4, 5, 6, para a gente poder ser bastante prático nisso, porque senão a gente vai ficar aqui até o final do ano. São 3 tomos num livro só, né? Não é uma trilogia. Ela escreveu em três tomos em separados, cada um sobre não um tema, mas sobre um segmento com relação ao tomo anterior, tá certo? Agora, uma questão que eu queria deixar para vocês claro é que o próximo é esse aqui mesmo. O próximo livro que eu vou trazer para a gente conversar, e eu gostaria muito que vocês participassem discutindo sobre esses temas dessas obras todas, são obras históricas, clássicas, importantes. Eu vou trazer nada mais nada menos que Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Eu vou estar falando de um monstro da literatura, né? De uma sensibilidade incrível, um niilista que tem mais a dizer do que muitos escritores atuais, um cara que sobreviveu a tantas tragédias pessoais, uma pessoa que sobreviveu a circunstâncias extremas e que ainda assim teve a capacidade de transformar toda a sua vida numa arte de escrever, numa arte de construir grandes obras, romances. Então a gente vai estar conversando sobre Fyodor Dostoiévski, um dos seus maiores e melhores livros, que é o Crime e Castigo. Eu tenho algumas reticências quando eu tento ver um escritor, um autor, e buscar saber qual a melhor obra do autor, né? O autor, ele escreve os seus livros segundo os seus movimentos de tempo, segundo as suas necessidades, segundo as suas questões mesmo de vida naquele exato momento. Então você vai ter um Fyodor Dostoiévski que vai trazer para a gente uma beleza e uma profundidade nas suas obras que por vezes eu me penso bem pequenininho quando eu leio homens como ele, como Tolstói, como Turgenev. São homens que... Tolstói não era um niilista, né? Tchekov, são homens que Tchekov sim, niilista, Dostoiévski um niilista, Turgenev um niilista, mas são homens que trazem assim uma compreensão de um mundo e de um momento que me parece muito adequado para os dias de hoje e é sempre atualizado, tá certo? Então é isso, eu vou continuar falando de Ayn Rand com seu objetivismo dentro do romance, dentro da distopia A Revolta de Atlas, e ao mesmo tempo você já fica se preparando para Crime e Castigo. Eu estou agora buscando mais uma obra para sortear, tanto lá no Face quanto aqui no YouTube. Queria alertar vocês sobre uma situação. Tem gente falando comigo, perguntaram hoje, até minha prima me perguntou se eu não estava postando vídeos para o YouTube, e eu estou, só que está acontecendo algum problema no YouTube, e isso não é recorrente comigo, isso está acontecendo com outras pessoas também, que se queixam que não estão sendo avisados. Quer dizer, quem está vendo os nossos vídeos não sabe que a gente está postando porque eles não veem o alerta. Então eu vou primeiramente alertar você o seguinte: vai lá no sininho, se ele não tiver com aquela linha lateral ao sino, só tiver a marcação do sino e não tiver com aquela linha lateral que ele tem ali, é porque você somente entrou no canal, mas não está dizendo para o YouTube que você quer saber de todo vídeo que eu postar. Então, se você quiser saber dos vídeos do Virando as Páginas, clica ali para que você amplie. Então você vai ter aquele sininho ali e logo depois você vai ter as linhas mostrando que você quer ouvir, quer saber das novidades que o Virando as Páginas tem para entregar para vocês. Deixei lá uma pergunta para o pessoal do Face sobre a questão qual a obra que eles gostariam que eu sorteasse. Estou vendo lá o número de indicações, então a partir desses dias eu vou procurar ver qual a obra que eu vou sortear para vocês, e aí vou dizer o que vai ser necessário para que você possa concorrer a este sorteio, tá certo?
Então vamos lá, vamos começar de novo com a Rand e de novo com Revolta de Atlas. O primeiro capítulo, quando nós lemos, era o tema em si, né? E no tema você vai ter, eu vou ficar aqui olhando o livro, tá, gente? Porque eu preciso das páginas, né? Você tem um tema onde recorrentemente você possui três personagens importantes nesse primeiro capítulo. O primeiro é o Ed Willers, né? É aquele personagem que é um funcionário de carreira dentro da empresa Target, ao mesmo tempo ele é um cara muito responsável no que faz e um cara focado no mercado. Então ele tem uma visão muito clara do conteúdo proposto dentro do mercado, e ele traz as novidades e também os riscos que as empresas Target passam, né? E aí você tem dois exemplos muito interessantes com relação ao tipo de humano, a tipo de homem e mulher que a Ayn Rand se aproxima e aqueles outros que ela rejeita. E você tem dois irmãos que são os coordenadores da empresa. Um é o James Taggart e a outra é a Diane Taggart. O James, ele é inseguro, ultra dependente de informações de todos os lugares, mas não porque é um homem que busca as informações para empreender novos negócios, mas é porque no primeiro capítulo parece que ele é uma pessoa bastante acomodada no cargo onde ela está. Ao mesmo tempo, ele demonstra uma certa inveja com a relação à sua irmã, a Dagny. Isso fica muito claro no diálogo que ele vai ter com o Ed, né? E ele aponta então as saídas da empresa para que elas fossem levadas, todos os problemas que a empresa tivesse naquele momento, inclusive um acerca de perda de mercado numa certa região da Califórnia, do México. Ele repassa esse problema para quem ele confia que vai continuar e vai dar saída para isso, e esses problemas são sempre levados para sua irmã Dagny. O Ed Willers ele é um conector nesse sentido. Ele é um homem que tem um modelo de funcionário, um modelo de executivo, que tem uma preocupação. Ele é um cara ele é um pesquisador ao mesmo tempo das situações da empresa. Ele indica os riscos e fica à mercê do seu chefe, na verdade do dono da empresa, do presidente da empresa, e fica tolhido e ao mesmo tempo imóvel ante a própria insegurança daquele que deveria ser o que tivesse talvez a decisão final em relação às coisas, ou pelo menos fosse a mola propulsora dos negócios da empresa. Mas isso não acontece com ele. Isso vai acontecer com a irmã, com a Dagny Taggart. Ela é uma pessoa competente, ela é uma pessoa que busca seus objetivos, ela é uma pessoa que tem por si só uma compreensão do negócio e ao mesmo tempo a compreensão de saltos posteriores a serem dados, mas que também, junto com o Ed e seu irmão, estão enfrentando aparentemente uma inicial, digamos assim, turbulência na empresa, mas ela nunca deixa a peteca cair. Então ela está sempre presente, seja do maquinista, seja do vaporista dentro do trem. Ela sabe exatamente quais são os próximos passos que a empresa poderia dar. Ela tem ideias para trazer boas pessoas para ao lado dela, promover pessoas competentes que ela conheça dentro da empresa, mas também, por outro lado, ela não consegue enxergar algo, apesar de ser um modelo de mulher que a Ayn Rand desejava que existisse, ela não consegue enxergar algo importante que se fecha lá no final, no diálogo que ela tem com o Sr. Kellogg's, que é justamente das pessoas que são iguais a ela tenderem a tentar fazer a mesma coisa que ela está fazendo, ou seja, serem independentes a tudo que as cerca segundo os seus sonhos, segundo a sua vontade e capacidade de trabalho e segundo a sua dimensão empreendedora. É isso que fica fechado no primeiro capítulo, ok? Três situações importantes nesse capítulo que são informativos e são indicações para que a gente possa compreender o cenário futuro, que é a pergunta que se dá logo na primeira página:
quando é a primeira frase do capítulo, então é a primeira fase de toda a obra. Quem é John Galt? São 3 tipos de personagens que fazem essa questão. O primeiro é a Ayn Rand, que codinомina de vagabundo. É alguém que faz essa pergunta em meio a uma caminhada de Ed Willis, e ela coloca bem claro que o Ed Willis não consegue nem decifrar, delinear que tipo de pessoa era aquela que falou justamente isso, fez exatamente esse questionamento. Quem é John Galt? Este é a primeira questão onde o nome John Galt aparece no livro. Uma segunda vai acontecer com o Pop Harper, que é um funcionário acomodado no campo da administração de dentro das empresas Taggart, e que ao mesmo tempo não dá o seu salto, e que no final do ciclo faz uma pergunta dentro de um diálogo com o próprio Ed. É o próprio Ed que ouve essa pergunta de novo. Ele faz essa questão para o próprio Ed dentro do debate que estavam tendo, que era quem é John Galt. Por final, o Sr. Kellogg, que tem o modelo da Ayn Rand, que é aquele homem que cresceu dentro da empresa, que ele é importante dentro da empresa, mas que ele fez uma promessa à sua superior direta, na vice-presidente da Taggart, pelo menos é isso que a Dagny me parece, uma alta executiva da empresa, vá em direção a ela, no momento em que ela precisava dele e queria alçar ele a cargos melhores e maiores dentro de um projeto estratégico da empresa no campo da sua administração, e ele se coloca diante dela para dizer 3 coisas. Primeiro, eu vim cumprir uma promessa, eu sou um homem de palavra. Eu disse à senhora que no dia que eu não mais quisesse trabalhar na empresa, eu lhe falaria, a senhora seria a primeira pessoa que saberia disso e seria da minha boca. E é isso que o Sr. Kellogg fala: olha, eu estou me demitindo. Segunda situação dentro desse processo do diálogo dele, se dá pelo não entendimento da Dagny acerca dos sonhos do Sr. Kellogg. Então ela vai fazer justamente as questões que normalmente uma sociedade ou normalmente uma empresa, dentro de um processo onde se estima muito mais a comunidade e a segurança, fariam. Ela pergunta se ele está indo para uma outra empresa, se ele teve algum problema, se ele está doente. Ela faz várias questões em todos os momentos. Ele diz: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E ela perguntou: então o senhor vai sair para quê? Para montar outros saltos, fazer outra coisa, para trabalhar por si mesmo? Ele falou: é exatamente isso. E no final do diálogo, o Sr. Kellogg é a pessoa que vai fazer a pergunta, a terceira questão acerca do John Galt. Ele vai responder: pois então, quem é John Galt? Nesse sentido, depois da pergunta do Sr. Owen, da resposta que o Owen Kellogg dá a Dagny, nós vamos começar a partir do capítulo 2 com o título A Corrente. Eu vou conversar um pouquinho sobre a corrente, mas esse capítulo ele precisa ser precedido por uma situação da qual eu gostaria de falar com vocês. A Ayn Rand, numa das suas frases, ela diz exatamente assim: minha filosofia, em sua essência, é o conceito do homem como um ser heróico, tendo a felicidade como propósito moral da sua vida, a conquista produtiva como sua mais nobre atividade e a reação como seu único referencial. Então, para a Ayn Rand, a felicidade ela está movida em cima de 3 pontos básicos. Primeiro, a produção, a capacidade humana em construir coisas e se sentir bem naquilo que está fazendo. Segundo, a independência completa de qualquer tipo de modelo de lei, de estrutura de Estado que venha, eu não vou usar o suprimir, é melhor do que o termo oprimir, porque ele tem sido banalizado aí. Suprimir essa possibilidade de saltos. Ela entende que pessoas corajosas elas vão empreender, vão chegar aos seus objetivos, mesmo diante de muitos problemas, vão produzir, serão satisfeitas com isso e nisso serão felizes. Felicidade na Ayn Rand está ligada a empreendedorismo, capacidade de produção e satisfação naquilo que faz.
É isso que ela vai demonstrar e é isso que ela vai dar a assertiva. Ela fala muito sobre isso no livro que não é um romance, como foi A Fonte, como é A Revolta de Atlas, que é A Virtude do Egoísmo. Eu proponho a você, se quiser conhecer mais diretamente o pensamento da Rand, este livro, ele por si só, ele é esclarecedor. Você não precisa... por exemplo, eu tenho algumas diferenças quanto à ideia que ela dá ao altruísmo. Acho que é uma ideia altamente negativa. Mas eu também compreendo que quando ela diz que o empreendedor precisa ser egoísta, ela está dizendo que o empreendedor precisa ter a capacidade de vencer os tentáculos do Estado que somente oprimem. E quando ela fala sobre a questão do altruísmo, ela diz que esse capítulo vai falar sobre isso. Ela vai mostrar que o altruísmo pode ser uma sensação até condicionalmente positiva, mas por final ele é uma armadilha emocional, porque o Estado que está ímpar às necessidades da sociedade, está distante das necessidades da sociedade e não age para supri-las, ele ganha com esse processo do altruísmo em cima do fato de que você que doa produziu para doar. O outro que recebe é necessitado a receber. Mas o Estado, nesses dois movimentos, ele não se move e só ganha de você a partir dos impostos e das próprias ações voltadas à lei e sua capacidade de fazer leis para que ele possa cada vez mais ganhar dinheiro com isso. É mais ou menos essa situação que a gente está falando dentro de um Estados Unidos capitalista da década de 20, mas já quando ele está escrevendo esse livro, na década de 50, mais exatamente no ano de 1957. Vai surgir então na nossa mão um personagem bastante que talvez seja o modelo, o homem modelo. Se você tem na Dagny a mulher modelo do objetivismo da Rand, você vai ter neste homem aqui, que é o Henry Hidden, e você vai ter neste homem o homem modelo necessário na visão da Ayn Rand. Certo? Quando eu li para vocês, falei para vocês aquele texto passado da Rand, quando ela suscita a ideia do homem, ela não está falando de um gênero, ela está falando da raça humana. Naquela época, essas questões eram minoradas em relação a hoje, o debate que nós temos com relação à identidade de gênero. Mas ela está dizendo que o ser humano ele é feliz quando ele produz. Se ele está cercado de situações, de problemas que fazem com que ele diminua a capacidade de produção, ele deve romper isso a partir do seu empreendedorismo, da sua capacidade produtiva. É isso que ela deixa muito claro. Só que você tem aqui no Enrenders algumas questões interessantes. Ele é o dono da siderúrgica Hidden. Depois eu vou procurar melhor para a gente soletrar isso direito. Siderúrgica Hidden. Se você puder me ajudar e quiser citar aí, colocar aí o nome correto com o qual eu devo falar sobre este senhor, eu te agradeço. Quem é este homem? Ele é dono de uma empresa que vai ser uma das empresas que vai fornecer material de primeira importância para as indústrias target. Ele descobre um material que é mais volátil, mais barato do que o aço, mas ao mesmo tempo ele é muito mais forte. O termo a corrente é porque no primeiro, quando ele tem a primeira moldura desse metal, ele pede para fazer uma liga, uma corrente. E essa corrente ela é importante nesse capítulo porque ela vai apontar algumas coisas com as quais você vai entender a visão da Ayn Rand do modelo que ela concorda ante ao modelo que ela combate. Estão aqui um personagem que é justamente o modelo que ela vai concordar. Esse cara é o Henry. Henry tem uma visão de mercado e tem uma visão de produção. Ele é competente naquilo que ele faz e ele é movido por uma situação muito interessante que se dá, se eu não estou enganado, na página 39, é nela mesmo. O que ele diz aqui? Após algum tempo, verificou que estava pensando em seu passado, como se alguns daqueles dias se estendessem diante dele, pedindo que fossem relembrados. Ele não queria olhá-los, desprezava as recordações, considerando-os uma perda de tempo. Porém, compreendeu
que agia agora eram evocadas pelo objetivo de metal que levava no bolso. E aí se permitiu lembrar. O objetivo do metal que ele levava no bolso é justamente esta corrente. E o que é importante nesse processo todo? A Ayn Rand faz com que o personagem se relembre desde o seu primeiro passo empreendedor aos 14 anos. Então, o que Ayn está vivendo aqui não é aquela lembrança melancólica, mas é o exercício da felicidade em ver ao seu tempo as construções que ele pôde fazer a partir do seu empreendedorismo, e mais do que isso, as situações com as quais ele teve que enfrentar, para que ele, depois de 10 anos, pudesse ter na sua empresa justamente o sucesso de manter agora um metal que seria não só exportado, mas seria distribuído para várias empresas voltadas à metalurgia e voltadas ao transporte e tecnologia. Nesse sentido, quem é então o Henry? Ele é aquele homem que está afeito à tecnologia. Ele é aquele homem que planeja futuro. Ele é aquele homem que não tem dependência secundária que não apenas ao seu próprio braço de trabalho. Ele é um homem capacitado que gera renda e produção e propõe então para que haja um círculo, na visão dela, sadio, virtuoso de produção, onde todos, desmembrados desse poder do Estado, possam construir e possam fornecer aquilo que é mais necessário para a humanidade. O que é? Justamente felicidade. A felicidade da humanidade, então, é destacada dentro da visão do Hölderlin. E ele começa a sonhar mais, ou seja, ele não é um ser acomodado. Ele é um ser que tem uma visão da sua metalurgia, mas já começa a pensar em outras empresas. E aí ele vai para as empresas do minérios Heyden, telecomunicações Heyden. Ele começa a ver ampliar um futuro diante de um presente que para ele já é feliz. Então ele é incansavelmente em busca de desafios. Por isso que a Rand é a filósofa da cabeceira de muitos empresários norte-americanos, muitos empresários brasileiros, empresários no mundo todo, porque ela faz um tipo ideal da qual o mercado gosta de ouvir e gosta de falar. Essa é uma condição que depois, mais à frente, eu vou discutir com vocês, porque eu queria justamente afinar essa ideia. Mais uma vez, falando sobre felicidade, o Henry, ele pensa algo que vai fazer com que haja uma resposta direta a esta questão. Esta é uma questão do Henry, mas é uma questão humana, é uma questão da sociedade, uma questão sua e minha. De qualquer maneira, pensou, fossem mais quais tivessem sido as agonias e os esforços, haviam valido a pena, pois tornaram o dia de hoje possível. O dia em que a primeira cauda da primeira encomenda de metal Heyden estava pronta e se transformaria em trilhos para a Taggart transcontinental. A pergunta que ele se faz é: por que eu pensei nisso? Então, naquele aspecto dele ter pensado o passado, se dá a resposta, porque agora eu cheguei no sucesso que eu tanto busquei. E mais adiante, na página 41, ele tem uma frase que é justamente a condição da Rand com relação a tudo isso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte: não era tempo para velhas dúvidas. Sentiu-se capaz de perdoar qualquer coisa que tivesse acontecido com ele no passado. Por quê? Porque a felicidade é o maior agente de purificação que há. Então a felicidade de Henry se dá por conta das conquistas que ele planejou em 10 anos, e ele ultrapassa essa situação voltada justamente a erros ou ao mesmo tempo traições ou condições que deixaram ele em uma situação difícil. Bom, então se a Rand tem uma visão de que Henry é o modelo da construção do homem e da mulher necessários para o tempo dela, e diria ela, são os homens ideais e mulheres ideais para movimentar o mundo, ela vai ter também
personagens aqui que vão justamente ser a contradita toda a ideia dela, que são aquelas pessoas que são dependentes dos outros para a produção, elas são dependentes talvez das ações do Estado que não chegam, elas são lentas, irônicas, elas não têm a capacidade que o Henry tem de visão e normalmente são inimigas daqueles que querem dar saltos. Onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão todas na casa de Henry esperando ele chegar. A sua mãe, seu irmão Philip, a sua esposa e mais um publicitário, nem publicitário, um empresário fracassado. Estão lá com ele. Então, o Phil, né, o Philip, que é a figura do altruísta, na visão da Ayn Rand, um altruísta negativo. Inclusive, ela faz uma colocação nesse capítulo que chega a ser, a atitude do Philip, ela é esdrúxula e demonstra toda, da parte da escritora, toda o ódio mesmo, o antagonismo que ela tem a certos movimentos sociais de época. A visão é da Ayn Rand, certo? Então vamos deixar isso muito claro. Há muito empreendedorismo em organizações não governamentais, em pessoas que trabalham pelo social. Ninguém aqui está discutindo isso. O que está se discutindo aqui é a visão dela sobre tais situações onde uma pessoa trabalha para 20 sobreviverem dela. Esse que é o fato. Então o Phil, ele é irmão do Rand, mais velho, que tem uma saúde dúbia, né? E que passou a ser esse anfitrião de organizações sociais, o altruísta que busca ajudá-las. Só que não é aquela ajuda que você imagina. É uma ajuda muito mais no estilo socialite de ser. Ele tem a sua própria mãe, né, a senhora Hidden, que o critica a toda maneira. E tem a sua esposa, que ela não é, a Lillian Hidden, que ela não é uma pessoa crítica, mas ao mesmo tempo que ela defende o seu marido diante da família, ela é irônica. E é justamente nesse sentido que se dá o debate a partir do colar, da corrente, daquela corrente de elos do metal que o Henry tem pela sua primeira vez. Ele dá de presente a Lillian. E ela, num certo momento, faz uma certa ironia: oh, amor, que presente lindo, superou, inclusive, se fosse fosse um bracelete de esmeraldas ou coisa nesse sentido. O Phil chama o Henry de um homem individualista, egoísta por ter feito isso. A mãe diz que ele não cuida bem da família, que ele aparece tarde, que ele sempre é muito individualista, que ele busca trazer situações sempre de isolamento da família, que ele é uma pessoa que só pensa em si. A Lillian mesmo recomenda a ele que em um certo dia, 10 de algum mês, ele não deixasse de aparecer, estar no horário necessário, porque era o aniversário de casamento deles. Para a Ayn Rand, todas essas questões aqui devotadas, colocadas, são frivolidades, são frivolidades sem nenhuma base, e que são como elas degradam a vida social, porque elas repelem aquilo que há de melhor naquilo que nós fazemos, que é justamente o poder de transformação, o poder de produção, a construção de riquezas. Dinheiro, na visão da Ayn Rand, tem um valor muito maior do que eu e você imaginamos. Isso não quer dizer que ela fosse uma pessoa insensível à realidade do mundo. Ela somente passou por situações drásticas, como eu falei no capítulo passado, e que fazem com que ela tenha pavor de estados totalitaristas, sejam de que natureza for, de que ideologia for. Tá certo? Tem mais uma pessoa aqui que é o Larkin. Esse Larkin, que ele é uma espécie de publicitário, conselheiro, mas que todas as empresas que ele montou foram para o espaço. E ele vai fazendo um certo debate com o Henry, até que é ele mesmo que fala de uma forma irônica, quando o Henry diz que a sociedade, ele tenta entender porque a sociedade é assim. O Philip o acusa de hipócrita e o Henry faz algumas perguntas.
O Henry não, o Larkin faz umas perguntas. Por que você faz esse tipo de pergunta? Por que a situação da vida ela é assim? Por que as empresas caem? Por que a chuva cai? Por que todas as coisas nos acontecem e por final, quem é John Galt nisso tudo? Né? É uma das questões interessantes das quais surge pela primeira vez dentro de todo esse movimento o termo John Galt. Bom, agora de todas as passagens que se dão dentro desta obra nesse exato momento, a mais irônica, onde Ayn Rand trabalha com maior ironia, é o pedido justamente desse altruísta Philip, do irmão de Henry, quando ele chega ao seu irmão e pede como doação 10 mil reais. Eu gostaria, eu não lembro agora, eu estou procurando aqui o nome da associação, não vai ser difícil achar não. Já eu vou falar sobre isso. E ele falou, olha, tudo bem, você entra em contato lá, eu já vou deixar uma ordem com a minha secretária, os Amigos do Progresso Global, tá certo? Os Amigos do Progresso Global é a associação, a tal associação. E ele diz, olha Felipe, faz o seguinte meu filho, você entra em contato lá com a minha secretária, ela vai preencher o cheque e vai te entregar. E para mim aqui está a forma mais amarga da crítica de Ayn Rand a todo esse movimento social da qual ela rejeitava. Ela diz o seguinte, aí Henry mais à frente, aliás Henry, Philip falando, Philip acrescentou, você se incomoda se eu pedir à senhora Ives que me dê o dinheiro em espécie? O Hayden se virou para ele surpreso. É que, continuou Philip, os Amigos do Progresso Global são um grupo bastante progressista e sempre afirmaram que você é o mais negro exemplo de falta de consciência social do país. De modo que seria embaraçoso para nós colocar o seu nome na lista de benfeitores. Alguém poderia nos acusar de sermos funcionários assalariados de Hank Hayden. Essa é a configuração da qual a Ayn Rand tem, digamos, asco mesmo. Para ela, isso eu tenho questionamentos a esse pensamento dela, mas isso também existe, tá certo, gente? Eu acho que você não pode absolutizar tudo que é afirmado dentro de um pensamento se você não concorda com ele. Mas ao mesmo tempo você tem que assumir que existem situações, grupos, pessoas que fazem isso. Elas espelham uma condição de independência ao mercado, mas elas são completamente necessitadas do mercado. E quando esta condição precisa ser escondida, ela é feita mais ou menos desta forma. O que a Ayn Rand deixa muito claro é que enquanto Henry, na sua competência, na sua forma de produzir, de ver a vida, de criar, de transformar, de gerar possibilidades, de gerar saltos tecnológicos e por aí vai, pense lá o que você quiser, enquanto Henry faz isso, todo o resto, além de ser dependente dele, porque todos aqui que o criticaram são dependentes dele, todo o resto, além de depender dele financeiramente, vivem uma realidade de hipocrisia, são apêndices sociais, são pesos para qualquer tipo de salto futuro positivo com relação à sociedade. O que eu posso dizer? Primeiro, quando as pessoas questionam a Rand, elas questionam a Rand entendendo que ele está fazendo um personagem, ou ela idealiza um ser ideal a partir do Estado. Ela não idealiza um ser social a partir do Estado. Ela trabalha o Estado a partir deste ser competente de produção. Como se ela se perguntasse o que seria do Estado se todos os atlas
um dia se insurgissem contra ele a partir das suas capacidades produtivas. O que aconteceria com o Estado se todos aqueles que fazem o movente da roda, todos aqueles que transformam, todos aqueles que possibilitam arrecadação de impostos, todos eles que possibilitam conforto, todos eles que possibilitam tecnologia, crescimento científico, se todos esses homens que são pesquisadores, cientistas sociais, cientistas físicos, são astrônomos, engenheiros, se todas essas capacidades voltadas tanto ao empresariado, ao empreendedorismo e também à ciência, se tudo isso junto se levantasse contra esse Estado seria capaz de assumir uma contraposição a essas pessoas? Então a Ayn Rand está nesse segundo capítulo levantando que é o centro do título, é justamente o primeiro resultado de uma grande experiência feita pela empresa Hidden, e que é o modelo que se opõe a toda essa esfera que fica, apesar de depender dele, se utilizando de ironia, de oportunismo e de condições críticas, e que ele tem que enfrentar não apenas os seus saltos, como também tem que enfrentar esse tipo de pessoa. Nós estamos aqui, quando eu estou lendo esse livro, eu estou tentando trazer para você, significativamente, o passo a passo do pensamento da Ayn Rand dentro da obra, capítulo a capítulo, para que você entenda, a partir do Revolta de Atlas, o modelo de pensamento da Ayn Rand. Todos os pensamentos, eles merecem aceitações e questionamentos. Cabe a você agora, refletindo tudo que eu falei, buscar mais sobre ela, para que nos próximos capítulos você possa ter manifestadamente mais o quê? Mais compreensão do assunto do qual nós estamos discutindo. Existem muitas pessoas que acabam comprando o livro pelo simples fato dele ser bom no seu enredo, mas não compreendendo a mensagem. Ayn Rand está fazendo aqui não seria uma grande parábola, mas uma metáfora a partir do seu pensamento. Não chega a ser uma novela, mas sim uma distopia. Uma distopia contra um Estado totalitário, seja ele qual for, manifestado sobre a questão de dominação desse Estado, da inoperância desse Estado diante de seres humanos capazes de mover as riquezas do mundo. Legal? Próxima semana eu volto com mais um capítulo A Revolta de Atlas, ou com mais alguns capítulos, voltando a vocês, pedindo para vocês que curtam o nosso canal. A gente está com 426 pessoas, eu não estou buscando grandes números ou deixando, isso não está me impactando. O que eu queria é que a gente fizesse essa corrente de literatura, como outros booktubers que já existem por aí, e ao mesmo tempo queria que você estivesse participando diretamente. Eu estou pedindo lá no Facebook. Eu vou trazer o Fyodor Dostoiévski para falar sobre Crime e Castigo, mas se você tem uma ideia de ter um Victor Hugo, querer ouvir um pouco no Pingo de Letras sobre Os Miseráveis de Victor Hugo, vamos ler. Eu vou trazer uma resenha sobre Incidente em Antares. Se você quer alguma coisa de Érico Veríssimo, eu acho que eu estou devendo um pouco de resenha sobre os nossos fenômenos literários nacionais. Eu vou estar ouvindo você e posso estar contribuindo com posso contribuir com a tua contribuição. É isso que eu queria dizer. No mais, curta o nosso canal, participe, compartilhe, faça parte desse movimento. É quase que um movimento como se fosse um ranking, só que sobre outros objetivos que não a riqueza própria, mas a riqueza cultural que a gente pode estar diversificando através das nossas resenhas com vocês, tá certo? Como eu sempre digo, aprenda mais, supere-se. Ler é bom, virando as páginas. Até a próxima resenha e depois o próximo Pingo de Letra. A gente se vê por aí.